Romanos 1. A partir do verso 18. Está me ouvindo bem aí, Adriano? Está me ouvindo bem? Está aí, Lara? Está me ouvindo bem? Se não tiver, senta mais para frente aqui. Romanos 1, a partir do verso 18. Se à medida em que eu for falando, vocês estiverem com dificuldade para ouvir, vocês fazem assim para mim, ou assim, ó. Que aí eu sei que está baixo, ou assim eu sei que eu tenho que subir o volume da voz. Fechou? Romanos 1, do 18 até o final, até o verso 32. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É por isso que não haverá desculpa no dia do julgamento, irmão. Porque aqui fala para nós que tudo que Deus criou testificam e testemunham a respeito de Deus. Por isso, muitas vezes eu falo aqui sobre tentarmos dar justificativas perante o Senhor. E se essas justificativas que nós tanto damos não são baseadas na verdade de Deus, de nada vai adiantar. Você vai gastar saliva e você estará diante do Senhor de maneira indesculpável. Você não vai conseguir revogar nenhuma vírgula daquilo que você deveria ter feito e vivido para o Senhor. Aqui diz que os homens são indesculpáveis perante Deus, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Esse verso é o que eu quero falar nessa noite. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Vê que a questão da homossexualidade, da perversão sexual, não é algo de agora. É algo até mesmo antes de Cristo e desde muito tempo. E o Senhor sempre condenou isso e Ele vai continuar condenando, porque a sua palavra é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Amém? Verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pode olhar para mim. Deixa eu tomar minha água aqui como de costume. Vou repetir o verso 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Querido, eu começo te dizendo, cuidado com aquilo que distorce a verdade de Deus na sua vida. Porque depois que a verdade é distorcida, ela é substituída. Eu vou repetir. Quando a verdade é distorcida, o processo seguinte é a substituição da verdade pela mentira, da verdade pelo engano. E a consequência da substituição da verdade nas nossas vidas, segundo o texto, é roubar de nós a adoração e o serviço a Deus. Preste atenção, olha para mim. Quando uma verdade é distorcida na sua vida, o passo seguinte é a substituição dessa verdade. E quando a verdade é substituída, como consequência disso, o seu serviço e adoração a Deus também é comprometido. Um exemplo bem conhecido por nós, aonde a verdade foi distorcida, é o exemplo de Eva. Quando ela começa, ou quando ela dá ouvidos à serpente, ali, Satanás, que entrou na serpente, enganou a Eva, mas antes de fazer a Eva cair, ele teve que distorcer o que Deus falou. Um exemplo que todos nós conhecemos. Então, por ela dar ouvidos à serpente, o que Deus havia dito se torna algo distorcido, porque Deus falou, olha, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, com exceção dessa árvore que vocês não podem comer. Qual foi então depois a palavra da serpente para Eva? Olha, não foi muito bem isso que Deus quis dizer. Veja, aqui existe a distorção da verdade. Então Eva, ao aceitar aquela nova proposta, aquela nova ideia, aquela nova mentalidade, e eu vou falar um pouco sobre essa mentalidade, ao acatar aquilo para si, ela faz o quê? Ela toma do fruto e come. Então, a verdade distorcida levou ela a um próximo passo. Qual era o próximo passo? A substituição. Ela deveria comer de qualquer árvore do jardim, com exceção daquela árvore que Deus havia dito para ela não comer. Então, ela substitui o que Deus disse para ela por aquilo que a serpente estava dizendo para ela. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E, consequentemente, o que aconteceu com Eva e com Adão? Depois de terem comido. Depois de terem substituído a verdade de Deus pela mentira do diabo. O que aconteceu com eles? O resultado nós conhecemos. Escute, a adoração e o serviço do homem a Deus foi comprometido. Adão e Eva, quando comem, fazem o que não deveriam. Duas coisas acabam sendo comprometidas na vida deles. O serviço e a adoração que deveriam ter prestado a Deus. Por que eu li o texto aqui de Romanos? Embora Paulo esteja falando a respeito dos homens deste mundo, do tempo presente, daqueles que rejeitam a Cristo, daqueles que querem viver de maneira impiedosa, daqueles que se entregam às práticas homossexuais.
Embora Paulo esteja falando para essas pessoas, o verso 25 cabe a nós também. Porque aqui no verso 25, foi por isso que eu li ele de novo, quando ele diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram, ele está tentando mostrar para nós algo que também nos cabe. Quando você troca a verdade de Deus pela mentira, você vai parar de adorar e servir a Deus para adorar e servir a outras coisas. E o que aconteceu com Adão e Eva quando caíram? O serviço e a adoração deles a Deus foi comprometida. Como eu sei disso? O que Deus falou para Adão e Eva? Ou para Adão essencialmente? Deus mandou Adão fazer o quê? Diga, cultivar a terra. Diga de novo, cultivar a terra. A palavra cultivar vem de culto. Eu já ensinei isso aqui algumas vezes. A palavra cultivar vem de culto. O que compõe um culto? Duas coisas, adoração e serviço. Quando Eva e Adão comem, o que Deus fala? A erva do campo ia dar tudo que vocês precisavam para vocês poderem comer e sobreviver. Agora, porque vocês pecaram e vocês caíram, agora do suor do rosto de vocês, vocês vão ter que comer. Ou seja, eles comprometeram o serviço que eles precisavam prestar a Deus e a adoração. A ideia de Deus, ao dizer para o homem cultivar a terra, era tipo assim: quando você trabalha, você me adora. O seu trabalho vai me adorar. O seu trabalho vai prestar o seu culto para mim. Então, na queda, por terem substituído a verdade pela mentira, a adoração e o serviço de Adão e Eva foi comprometido. E, consequentemente, o nosso também. Quem entendeu? Diga amém. Então, quando a verdade é substituída pela mentira que nos é contada, nos tornamos reféns e passamos a servir coisas. Agora escute o que eu vou te dizer. Aonde você aceitou o engano no lugar da verdade, ali você se tornou refém e você passou a servir aquilo. Repara para você ver, homens que abandonam a verdade e abraçam o engano, eles vão em algum momento deixar de adorar a Deus, servir a Deus e vão passar a adorar outras coisas e servirem outras coisas. Por quê? Porque a verdade foi subtraída da vida deles. Quem entendeu? Diga amém. E tudo aquilo que tira Deus do centro como origem, observe, porque aqui o texto de Romanos diz assim: adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. Tudo o que tira Deus do centro e da origem vai direcionar você para um outro Senhor. Aqui Paulo disse que eles adoraram e serviram coisas que Deus criou. Diga coisas. Deus não é coisas. Deus é uma pessoa. Mas eles passaram a fazer o quê? Porque não acataram a verdade, porque trocaram a verdade. Quem que eles começaram a servir? Diga coisas. Quem que eles começaram a adorar? Diga coisas. Eles deveriam adorar a quem? Aquele que fez as coisas. A quem que eles deveriam servir? Aquele que fez as coisas. Mas ao abrir mão da verdade, eles se tornaram refém de coisas. Você está entendendo, irmão? Então aqui eles substituem o lugar do Criador na vida deles. O Criador fala do lugar da origem. Lembra que eu ensinei esses dias atrás? Para nós voltarmos ao nosso lugar de origem, que Deus está nos levando de volta para o nosso lugar de origem. Quando nós falamos do Criador, nós estamos falando do nosso lugar de origem. E aqui diz que coisas são colocadas no lugar dessa origem quando você substitui a verdade. Se você, querido, não lutar pela verdade de Deus na sua vida, você vai substituir o centro da sua vida, que é Deus, que é o Criador. E aí você vai começar a estabelecer outras coisas no lugar. Você vai começar a estabelecer outras prioridades no lugar. Porque Deus, que deveria ser o centro da sua adoração e o centro do seu serviço, já não é mais. Por quê? Porque Deus é adorado através da sua verdade. Deus é adorado através da sua palavra. Deus é servido através da sua palavra. Mas quando a sua palavra não se encontra em nós, nós vamos fazer o quê?
Vamos substituí-lo, vamos colocar outro no lugar dele. E aí nós vamos servir o trabalho, nós vamos servir a nós mesmos, nós vamos adorar a nós mesmos, nós vamos adorar e venerar qualquer outra coisa que Deus tenha criado, menos o Criador. Você está entendendo? Diga amém. Então tudo que substitui a origem de Deus em sua vida é resultado da mentira, irmão. E é fácil saber se a verdade foi substituída. Irmão, é fácil saber se a verdade de Deus foi substituída nas nossas vidas. Como? Quando a nossa suficiência em alguma área já não é mais em Deus. Aquela área que você não depende mais de Deus. Antes você dependia, agora você não depende mais. Você aí substituiu a verdade pela mentira. É fácil saber. Se antes você dependia de Deus para isso aqui, agora você não depende mais, muito provavelmente a verdade de Deus foi substituída aí por você. Observe aí, você deve conhecer alguma área da sua vida que você já não depende mais de Deus para fazer nada. Você se acha autossuficiente, você confia em si mesmo, nas suas próprias capacidades, você segue o seu próprio caminho, você estabelece a sua própria vontade. Não existe mais uma dependência de Deus. Ir para qualquer lugar para você significa simplesmente nada. Você vai para onde você quer, você faz o que quer, você simplesmente é o dono do seu próprio nariz. E a Bíblia diz assim, olha, vocês que dizem, amanhã nós iremos para tal lugar e faremos tais coisas, vocês não sabem nem o que vocês estão falando, porque vocês não sabem o que vai ser do amanhã da vida de vocês. Isso fala de quê? De pessoas que são autossuficientes, de pessoas que dependem apenas de si, que não dependem mais de Deus. Irmão, nós gostamos de falar, amanhã nós vamos em tal lugar, sabe? Assim, falta um pouco de compreensão da nossa parte. Eu mesmo falo, todos nós falamos, semana que vem eu vou viajar, mês que vem eu vou viajar. Não é errado você fazer plano, mas você tem que entender que a sua suficiência é de Deus, e por isso que a Bíblia diz assim, olha, coloca seus planos diante do Senhor, apresenta seus planos diante do Senhor e você pode ser bem sucedido. Só que o que nós fazemos? Nós colocamos algo para nós e nem sequer dependemos do Senhor, somos autossuficientes, nem sequer perguntamos para Ele, Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo comprar? Senhor, eu devo, sei lá, pensa aí o que você deve. Mas não, a gente quer ser autossuficiente, e aí nós começamos a ser o Deus sobre as nossas vidas. Você não é Deus sobre si mesmo, irmão. Você foi comprado por um alto preço, existe um nome que repousa sobre si e um sangue sobre a sua cabeça, você pertence a alguém e o seu dono é Cristo, não é você mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Então quando você não depende mais dele como a sua fonte, aí você substituiu a verdade de Deus na sua vida. Se Deus não é sua fonte, querido, para nada, então você não conhece a verdade. Se Deus não é quem supre você em qualquer área, então desculpa, você não conhece a verdade. Aonde que você precisa de provisão? Pega aí a área da sua vida que você precisa de provisão. Pega aí a área que você precisa de suprimento. Pega aí a área que você precisa de socorro. Você está dependendo de Deus aí? Se você tiver, então você ainda se mantém suficiente nele. Agora, se você não depende mais, aí você se tornou autossuficiente. Porque é de Deus que nós retiramos tudo que nós precisamos, amém? Então, analise algumas coisas em você. Qual é o seu foco? A quem você está adorando e servindo? Saiba que Deus pode ter sido substituído por você mesmo. E a adoração e serviço que você esteja prestando, seja para si mesmo. Tem um monte de gente fazendo isso, irmão. Eles substituíram Deus na vida deles por eles mesmos. Eles adoram a si próprios. Eles são ególatras. Eles são ensimesmados. Eles são deuses soberanos. Eles decidem, eles fazem, eles causam, eles ocasionam. É tudo sobre eles, não é nada sobre Deus. Tem um monte de gente assim. E o serviço é apenas para eles trabalham para eles, é para desfrutar, é para deleite, tudo é eles, não tem Deus mais. Isso é sinal de quê? De alguém que substituiu ou que nunca conheceu a verdade de Deus na sua vida. Você está entendendo, irmão? Se você observou bem, Paulo fala no texto de Romanos
de homens e mulheres que se entregaram às suas próprias vontades para cometerem o que lhes satisfazia. É isso que acontece, querido, quando a verdade de Deus não governa mais a mim e a você. Você vai se entregar para satisfazer as suas próprias vontades. Você quer saber se alguém, de alguma forma, ainda tem Deus como o seu foco, o seu alvo? Eu não estou falando de não ter falhas, é impossível. Agora, alguém, querido, que perdeu o foco, que perdeu o alvo de Deus, ele está prestando serviço apenas para si mesmo. E Paulo disse aqui que esses homens e mulheres que rejeitaram ou que substituíram a verdade pela mentira, eles estão cometendo toda sorte de impurezas para satisfazer os próprios desejos. Olha a consequência, querido, de não permitir a verdade conduzir a mim e a você. Olha a consequência de aceitarmos, primeiro, a verdade ser distorcida. Não é muito bem assim, não. Não foi isso que Deus quis dizer. Talvez exista essa... sabe, conhece alguém assim? Você já foi assim? Tem gente que é assim. Você vai falar alguma coisa para ele, mas não é muito bem isso que Deus quis dizer, não. Aí eles abrem um parêntese para a possibilidade de um monte de coisa errada que eles querem fazer. Aí eles estão com vontade de fazer algo errado, e aí você diz assim para eles, a Bíblia diz isso aqui, aí eles vêm com uma interpretação pessoal, e a interpretação pessoal deles está distorcida pelo engano de Satanás. E a interpretação pessoal distorcida pelo engano de Satanás vai levar ao próximo passo. Qual é? Substituir totalmente a palavra de Deus, a verdade de Deus. E qual é a consequência? Vai comprometer o serviço e a adoração. E aí você vê um monte de gente saindo de dentro da igreja. Por quê? Eles foram desviados primeiro dentro da igreja. Eles se perderam primeiro dentro de si. E aí você vê, já não toca mais, já não faz mais nada. Porque aceitou o engano tomar conta e formar a maneira com que pensa. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Há muito engano disseminado sobre a terra em que acreditamos, sem perceber que eles têm comprometido nossa adoração e serviço a Deus. Essa terra é um poço de engano, irmão, de mentira. Nós vamos ter uma surpresa tão grande quando nós estivermos no céu, porque nós vamos chegar lá tão convicto, irmão, nós vamos chegar lá tão convicto de tantas coisas, e Deus vai falar assim, sabe isso aqui que você achava que era certo? Pois é, você não acertou nem a vírgula, nem o ponto disso aqui que você achou que estava certo, você estava certo. Sabe aquilo lá que você disse que não era bem assim? Aquela interpretação que você acha que teve revelação, você ouviu de um espírito doutrinador das trevas, que veio para distorcer a verdade e substituir a minha palavra da sua vida? Pois é, você acreditou muito tempo no engano e por causa disso, o seu serviço e adoração a mim foi comprometido. Nós vamos ter tanta surpresa, irmão, quando nós chegarmos no céu. Há muito engano disseminado sobre essa terra. E é possível listar várias formas de engano em que damos crédito e as aplicamos em nossa vida. E achamos que isso é a verdade de Deus para nós, mas que acabam nos fazendo servir a outros ou a coisas no lugar de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, eu vou dar um foco nisso. Eu vou te mostrar um dos enganos que nós carregamos e que é a substituição da mentira pela verdade, da verdade pela mentira. Porque nós chamamos isso de verdade, o que eu vou dizer aqui agora. Você acha que isso aqui é verdade de Deus para a sua vida, o que eu vou dizer agora. Só que Deus vem e mostra para mim, para você, através dos olhos dele, da ótica dele, que isso aqui que nós chamamos de verdade, porque é o que o mundo chama de verdade, está distorcendo a real verdade de Deus e comprometendo o que nós precisamos fazer para ele. Existe um negócio no mundo chamado de realização própria. Eu preciso me sentir realizado. Talvez você está aí acreditando que você tem que se sentir realizado. E eu vou te dizer uma coisa, Deus te quer realizado, mas isso precisa ser nele. Porque a realização própria que o mundo nos oferece e que nós acreditamos que se deriva do mundo, essa realização própria nos faz servir a nós mesmos apenas. Tem gente que quer ser realizado, eu
eu quero satisfazer todos os meus desejos, as minhas vontades. Ora, eu preciso me realizar, irmão. O que esse mundo diz? Olha, você tem que ser feliz, você tem que ser não sei o quê, você tem que isso, você tem que aquilo. Tudo isso busca a sua própria realização. Isso aí é centrar o homem em si mesmo. É fazer com que o homem entre num caminho onde ele persegue aquilo que ele acha que é certo para si mesmo, e não aquilo que Deus diz que é certo para si mesmo. Deus quer te fazer alguém realizado. Irmão, se eu disser assim que Deus não quer a sua realização, é uma mentira deslavada. Deus te quer realizado, mas isso é nele. Diga, nele. Amém? A realização desse mundo que aprendemos a buscar traz você no centro. O mundo está dizendo para você, você tem que se colocar no centro. Essa realização coloca você como Deus de si mesmo. E essa realização muitas vezes está baseada em coisas. Você só se sentirá pleno e realizado se as obtê-las. Então você passa a viver em função dessas coisas, quando deveríamos viver em função do Criador. Tem gente que acha que para se sentir realizado tem que conquistar a melhor casa, o melhor emprego, o melhor carro, e elas vivem em função do quê? De coisas. Elas vivem em função do quê? De conquistar essas coisas. E aí elas substituem a dependência do Criador por coisas. Você está entendendo? Jesus, ele conta uma parábola de um homem rico que acumulou muitos bens em benefício próprio. Lucas 12. Depois você pode meditar lá. E depois desse homem conquistar esses bens em grande quantidade para ele mesmo, ele diz assim, para si mesmo. Olha o que esse cara louco diz. Lucas 12. Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Ele está dizendo para quem? Para si mesmo. Você tem muita grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Aí o verso continua dizendo assim, contudo, Deus lhe disse. Quem disse para ele? Quem diz para ele, irmão? Então vê que o que nós dizemos para nós é uma coisa e o que Deus diz para nós é outra. A realização que muitas vezes você acha que tem que ter, Deus está dizendo algo totalmente contrário. Aquilo que muitas vezes eu e você estamos julgando como benefício, Deus está julgando como malefício. Aquilo que muitas vezes eu e você estamos chamando de Deus, Deus está olhando e está falando assim, isso aí é um anjo das trevas que se vestiu de luz e enganou você para substituir a minha verdade na sua vida. E aqui, contudo Deus lhe disse, insensato, na sua versão talvez esteja louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Agora, olha que interessante isso aqui, olha para mim, essa palavra insensato, Deus chama esse cara de insensato, de louco. Ela significa sem reflexão ou inteligência. Repita essa palavra comigo. Sem reflexão ou inteligência. Agora preste atenção nisso. Para a maioria das pessoas, esse cara aqui do texto de Lucas 12 era um cara ignorante, era um cara que não tinha inteligência. Para o mundo esse cara era um cara burro, na linguagem popular. Lógico que não, irmão. Esse cara resolveu um problema de logística. Ele não tinha mais onde armazenar, ele tinha tantos bens que ele não tinha mais onde armazenar. Ele pensou, cara, vou resolver meu problema de logística, vou derrubar esses daqui, vou construir algo maior e vou acumular mais para mim. Esse cara aqui, na linguagem do mundo, não é um cara burro. Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse cara enriqueceu mais ainda. O mundo vai chamar esse cara de burro? Mas Deus chama ele do quê? De alguém sem reflexão e sem inteligência. Como você me explica isso? Na linguagem do mundo, esse cara resolveu um problema e melhorou a vida dele. Ele conseguiu, no acúmulo de bens, aqui, na linguagem do mundo, ter uma vida mais confortável e satisfatória. Ora, quanto mais eu tenho, mais confortável eu vou viver, mais satisfeito eu vou viver, mais pleno eu vou viver. Eu resolvi um problema que eu tinha. Essa é a linguagem do mundo. Na linguagem do mundo, esse cara era inteligente. Ó, esse cara aqui pode ser um administrador de uma grande empresa. Ele resolveu um problema de logística. Talvez em muitas empresas esse cara seria o presidente. Mas na linguagem de Deus, Deus fala, cara, você é falta de inteligência. Você é falta de reflexão. Você é louco. Você é insensato.
Como que isso é possível? Como que alguém que obtém o resultado desse cara pode ser chamado de alguém sem inteligência? A resposta é simples. A lógica de Deus é antagônica do mundo, é contrária ao do mundo. A lógica de Deus é diferente da nossa, porque enquanto os homens pensam em si próprios, em como se enriquecerem, que era o caso desse cara, Deus pensa em nos tornar ricos nele para que outros possam desfrutar. Olha qual era a lógica do cara. Vou tornar rico para quê? Para mim mesmo. Para quê? Para que eu possa ter o que? Comer, beber, descansar e me alegrar. Veja, a lógica aqui desse cara era trazer para si, era tornar-se rico para si. Por isso que Deus fala para ele, cara, do que adianta isso tudo? De você ser rico para si e não ser rico para mim? Do que adiantou isso tudo? Isso é loucura. Mas não, a lógica de Deus é nos tornar ricos nele para que através da nossa riqueza nele nós possamos suprir os outros. Aqui o cara pensava em si mesmo, mas na cabeça de Deus, eu quero te enriquecer em mim porque eu estou pensando não apenas em você, mas estou pensando nos outros. Você entendeu? Diga amém. Olha um dos erros desse homem. No verso 17 de Lucas 12 diz que ele pensou consigo mesmo. Esse foi um dos erros dele, porque não pensou segundo Deus, mas segundo si mesmo. Seu pensamento estava autocentrado. Ele vivia a satisfação própria. Era o problema desse cara, porque ele disse: tenho grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, beba e alegre-se. Agora, querido, deixa eu fazer um paralelo do que ele disse com o que vivemos e acreditamos. Porque essas 5 coisas que o texto traz desse cara, essas 5 coisas é pelas quais nós vivemos nessa terra. Nós trabalhamos para juntar bens, para então descansarmos, comermos, bebermos e nos alegrarmos. Essa é a vida do mundo. Para que os homens trabalham? Para que você trabalha? Essa é a lógica do mundo, irmão. A lógica do mundo é trabalhar mais. Para quê? Para fazer igual esse cara, armazenar. Quanto mais armazenado você tem, você acha que vai se preocupar com o quê? Agora eu vou descansar. Você quer muito dinheiro? Quem quer muito dinheiro aqui? Diga amém. Se você tivesse muito dinheiro, qual era a primeira coisa que você ia fazer? Procurar um lugar para descansar. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Você não ia contratar uma empregada para colocar na sua casa para você descansar? Sim ou não? Minha esposa foi a primeira que falou, eu ia. Se você tem uma empresa, você vai ficar lá na empresa? Não, você vai colocar alguém para gerenciar a sua empresa. Para dar o quê para você? Diga, descanso. Você vai querer buscar uma ilha lá nas Maldivas. Quem quer ir para as Maldivas? Essa é a lógica do mundo. Só que, veja, essa é uma das coisas pelas quais trabalhamos. Aí nós queremos descansar, queremos comer, beber e nos alegrar. Deixa eu te dizer, nada disso é errado. E Deus não condena você por isso. Exatamente o contrário, Ele pode proporcionar tudo isso para você. Sem problema nenhum. Não estou pregando contra isso. Eu estou pregando a inversão, a distorção do mundo, que tem a aparência de verdade, mas nega Deus. Nega a verdade de Deus. Porque a maneira como o mundo busca, não significa que Deus não tenha para nós. Ele tem, mas tem de um jeito diferente, que é o jeito dele. Tem uma maneira de você chegar nisso tudo. O acúmulo de bens, o descanso, comer, beber, se alegrar. Tudo isso aqui é possível. Só que Deus vem e traz uma recomendação para nós. Ele fala, olha, é possível. Só que você tem que vir para o lugar da sua origem, que sou eu, porque em mim você vai conquistar tudo isso. Porque se ele não for a nossa origem, querido, nós até podemos conseguir essas coisas, mas vai ser fora da verdade de Deus. E fora da verdade de Deus você serve a quem? Diga, a mim mesmo. Você adora a quem? Diga, a mim mesmo. Você pode alcançar o que você tanto quer de 2 formas.
Servindo a si, adorando a si, ou servindo a Deus e adorando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quantos não fazem do seu trabalho o seu Deus e o adora? Um monte de gente. Quantos não servem a si mesmos? Porque o que eles querem é descanso, comer, beber e se alegrar. O ponto que eu quero chegar, e eu estou começando a ir para o fim, o ponto que eu quero chegar é que a ausência ou a substituição da verdade pela mentira nos levará a viver apenas para nós mesmos, sem nos preocuparmos com nada e nem com ninguém. Afinal, eu sou o fim em mim mesmo. Se você substituir a verdade de Deus pela mentira, pelo engano do diabo, você vai ter um fim em si mesmo, porque tudo que você fizer vai ser pensando apenas em si mesmo e não em Deus. Batalhe pela verdade na sua vida, irmão. Você tem essa responsabilidade e eu vou te mostrar dentro da palavra já já. Mas há muita gente prestando culto a si próprio porque abraçaram o engano no lugar da verdade. Os adoradores de si mesmo são os Nabucodonosor do tempo presente. Lembra de Nabucodonosor? Mandou levantar uma estátua para quê? Para a glória do seu próprio nome, para a exaltação de si mesmo. E aí ele falou para todos os que estavam na Babilônia, mandou lá os músicos, os sátrapas, não sei, todo mundo lá, na hora que vocês ouvirem a gaita de foles, o saltério, o pífaro, a harpa, na hora que toda sorte de instrumento tocar, vocês têm que se prostrar e adorar essa imagem que eu fiz, porque essa imagem que eu fiz representa a mim mesmo. Tem um monte de gente assim, inclusive dentro das igrejas, que levantam estátuas a si próprios, querem servir apenas a si mesmos, querem adorar apenas a si mesmos. O culto deles é o ego, é satisfazer os seus desejos. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, verso 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente, quem? Enganou Eva com astúcia. A serpente não era o Chapolin Colorado, mas enganou a Eva. Não contava com minha astúcia. A mente, veja aqui, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu vou dar um foco nisso aqui, eu vou te mostrar isso aqui, o que significa. Olha, que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção. Diga essa palavra, devoção. Aqui diz devoção a Cristo. Verso 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, uma mensagem diferente, uma falsa verdade, uma verdade que tem aparência de Jesus, mas não é Jesus, porque aqui ele diz, se alguém vem pregando, não é uma outra seita, não é uma outra religião, é um outro Jesus, ou seja, esse outro Jesus tem a aparência da verdade. Ele não falou que vem pregando Maomé, ele falou vem pregando um outro Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Olha Paulo falando aqui, vocês estão ouvindo a distorção da verdade, vocês estão ouvindo o engano, a mentira, e vocês estão aceitando facilmente. E eu vou dizer para você por que eles estavam aceitando facilmente. E eu vou te dizer por que nós aceitamos a mentira facilmente no lugar da verdade. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos uma mentira e aquela mentira casa com aquilo que nos satisfaz e o que nós queremos abraçar a mentira e abrir mão da verdade. Ora, se eu tenho um desejo, e todos nós temos desejos pecaminosos, desejos errados, sim ou não? Se eu tenho um desejo que eu estou tanto querendo satisfazer, eu vou esperar uma mentira que concorde e case com aquele desejo para poder abrir mão da verdade e fazer o que eu quero. É isso aqui. Eu pergunto, porque eu te falei aqui uma palavra. Paulo tinha um receio que eles se desviassem da sincera e pura devoção a Cristo. O que é uma devoção a Cristo? O que é uma devoção? Alguém aí pode me dizer? A devoção
é um ato de quem serve e adora a Deus. Nesse caso, a Cristo. E o que eu disse no início da palavra? Que Paulo falou aqui, que a substituição da verdade pela mentira fez com que eles adorassem e servissem. Aqui Paulo está falando, o meu receio é que se vocês substituírem a verdade pela mentira, a devoção de vocês, ou seja, o culto, o serviço e a adoração de vocês vai ser comprometido. Então veja, querido, que há uma ligação, desde o texto que nós lemos ali de Romanos, com o que Paulo disse aqui em Coríntios. A substituição da verdade vai, querido, afetar a sua vida em Deus totalmente. Amém? E você, querido, vai começar a servir a coisas no lugar do Criador. Paulo falou que os homens e as mulheres substituíram a verdade pela mentira e os levaram a servir a outras coisas, porque acreditaram no engano da serpente. E o receio dele era com que os irmãos fossem corrompidos no seu sincero e puro serviço e adoração. Irmão, tem algo para você fazer, mas você nunca vai fazer enquanto você continuar com esse engano. Tem coisas que você precisa desempenhar, mas enquanto Deus não substituir essa mentira pela verdade, ou você não abrir mão de uma vez desse engano que você está acreditando, porque, querido, pode parecer loucura o que eu vou dizer. Tem gente que sabe da verdade, mas quer o engano. Tem gente que sabe da verdade, mas quer o engano. Nós vamos ter que abrir mão ou de uma coisa, ou senão vamos abrir mão de outra coisa. Ou você abre mão daquilo que não é a palavra de Deus, ou aquilo vai roubar a verdade de Deus na sua vida. E como você vai servir e adorar a Deus, irmão? Como você vai prestar um bom culto a Ele? O que há de comum nessas duas passagens de Romanos e Coríntios é que a verdade saiu de cena e a mentira se tornou a forma de pensar. Se você tirar a verdade de cena, a mentira vai se tornar a sua forma de pensar. E, infelizmente, nós damos ouvidos a outros espíritos diferentes do de Jesus e acolhemos uma mensagem diferente, que é a do Evangelho. E o pior é o que Paulo disse aqui no final do verso 4 de Coríntios: vocês o suportam facilmente. E ainda nós suportamos a mentira no lugar da verdade. Muitos sabem que estão suportando a mentira no lugar da verdade, mas não querem abandoná-la, justamente porque vão de encontro aos seus anseios pessoais e egoístas que tanto querem viver. Por isso, Deus os entrega a sua própria disposição mental para cometerem o que não convém, porque conscientemente rejeitam a verdade. Querido, o que eu acabei de dizer é sério. Esses homens aqui, é por isso que Paulo fala que eles são indesculpáveis perante Deus. Porque no verso 32, o último verso de Romanos 1, aqui mostra que esses homens estão rejeitando a verdade de Deus conscientemente. E quando conscientemente nós rejeitamos a verdade, Deus nos entrega a nossa própria sorte. Quando você conscientemente rejeita a verdade, Deus te entrega a si mesmo, porque você já está adorando a si mesmo, servindo a si mesmo, cultuando a si mesmo, então você fica entregue a si mesmo. Vê a seriedade de aceitar a distorção da verdade, de aceitar a substituição da palavra de Deus na sua vida. Uma das coisas que Paulo disse aos Coríntios foi sobre esse corromper da mente. Essa palavra tem um significado que nos responsabiliza de algo, do cuidado e proteção da verdade. Essa palavra, eu vou terminar com isso. Paulo fala aqui do corromper da mente, preste atenção. A palavra corromper significa que algo foi contaminado ou danificado e está ligada com os deveres de um guardião que foi negligenciado. Olha a seriedade disso. A palavra corromper está ligada aos deveres de um guardião que foi negligenciado. Deixa eu te dizer, você é guardião da verdade que você está ouvindo, mas se você negligenciar a verdade que você está ouvindo, você vai se desviar.
você vai se corromper. Porque é o que ele está dizendo aqui, essa palavra corromper a mente tem a ver você não ser aquele guardião que protege a palavra de Deus na sua vida. Você é responsável por proteger aquilo que você está ouvindo. Quem está entendendo, diga amém. Você é guardião da verdade que já te foi transmitida. Se você abrigar em sua mente e coração e nela perseverar, todo engano cairá por terra. Agora, se você ouvir a serpente, aquilo que a sua carne quer, você abrirá a mão dela e se desviará do estado que você precisa permanecer. Seja um guardião sobre a verdade que você tem ouvido. Vou terminar com esse versículo Hebreus 2:1. Aqui diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Olha o que está dizendo aqui. É fundamental prestarmos atenção mais ainda à verdade que temos ouvido. Para quê? Para nós mantermos ela no nosso coração. Porque senão, querido, vamos nos desviar delas. Você é guardião, amém? Guarde o que você está ouvindo. Guarde a palavra de Deus na sua vida. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Pastor, você não falou o título dela. Fala agora. Lute pela verdade que você tem ouvido e permaneça firme. Amém? Fica de pé no seu lugar.